Deus cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas. Eis, irmãos e irmãs, a palavra de Pedro, que confirma a Sagrada Escritura e o cumprimento da promessa de Deus, da ressurreição do seu Filho Jesus Cristo, que o seu Cristo haveria de sofrer, e que sofrendo e passando pela morte, haveria de vencer a morte com a sua ressurreição. Irmãos e irmãs, Pedro aqui, ele expressa o quanto Deus é o Senhor da história, o quanto Deus é o Todo-Poderoso. Ele cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas. Pedro antes tinha falado acerca daquilo que os judeus fizeram com Jesus Cristo, daquilo que os romanos fizeram com o Senhor, rejeitando e matando o autor da vida. Mas Pedro diz que Deus o ressuscitou dos mortos, para desse modo cumprir com a sua palavra. Irmãos e irmãs, aqueles que mataram Jesus pensaram que estavam colocando um fim em toda aquela história, quando na verdade eles estavam sendo instrumentos de Deus para cumprir aquilo que Deus havia prometido, para cumprir aquilo que era a palavra de Deus e que havia sido profetizado, que o seu Cristo haveria de sofrer. Irmãos e irmãs, é aquilo mesmo que também Jesus diz no Evangelho de hoje para os seus discípulos. Cristo vai dizer: era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A vida de Cristo foi cumprimento das profecias que Deus havia dito por meio dos seus profetas, sobretudo no Antigo Testamento, a começar do seu nascimento, quando a Virgem Maria recebe a visita do anjo, estando ela apenas prometida em casamento a José. E o anjo então faz a ela a proposta de ser a mãe de Deus, a mãe do Salvador, a mãe do Messias, do Filho de Deus. Maria, inclusive, vai perguntar: como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? E o anjo então vai lhe responder: a força, o Espírito virá sobre ti, o poder do alto te cobrirá com sua sombra. Maria estava naquele momento com o seu sim, cumprindo a profecia que dizia por meio do profeta Isaías: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe colocará o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Cristo é o cumprimento das profecias, Cristo é o cumprimento da palavra de Deus. Irmãos e irmãs, de modo completamente inesperado, Deus cumpriu com a sua palavra, Deus cumpriu com as profecias do Antigo Testamento, de modo que ninguém esperava o cumprimento, a realização das promessas da forma como aconteceu. Mas Deus tem o seu modo, Deus tem o seu jeito de agir e o seu tempo de agir. Por isso o apóstolo diz: Deus cumpriu desse modo, do modo que ele escolheu, não do modo que os homens esperavam, do modo que ele escolheu para cumprir o que ele havia anunciado. Porque, irmãos e irmãs, a verdade é: Deus é fiel às suas promessas. Deus nunca falha, Deus nunca mente, Deus nunca engana,
Deus nunca ilude, Ele sempre cumpre com a sua palavra, Ele sempre realiza aquilo que Ele diz. Lembremos o que Jesus Cristo falou certa vez no Evangelho: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão jamais. As minhas palavras permanecerão, as minhas palavras se cumprirão, as minhas palavras se realizarão. E é por isso, irmãos e irmãs, que devemos, em primeiro lugar, conhecer a palavra de Deus. Por que conhecer a palavra de Deus? Porque é nela, na palavra de Deus, que se encontram as promessas de Deus, que se encontram as profecias do Senhor. Para a gente poder esperar, para a gente poder acreditar, a gente precisa primeiro conhecer, primeiro saber que Deus fez uma promessa neste sentido e que esta promessa haverá de ser realizada. Sem conhecimento, como é que a gente vai acreditar? Sem conhecimento, como é que a gente vai esperar que a promessa se realize, se a gente não sabe qual é a promessa de Deus para ser realizada? Conhecer a Sagrada Escritura. É por isso que Jesus nos diz também, o Evangelho de hoje abriu a inteligência dos discípulos para que eles entendessem as Escrituras. Sem entendimento das Sagradas Escrituras, não há promessa a ser esperada, porque não se sabe o que foi prometido. Se não se sabe o que foi prometido, vai se esperar o quê? Nada. Agora, quando se sabe aquilo que foi prometido, se fica na expectativa, se fica na espera. A gente vai começar, não muito distante, o período da campanha eleitoral, período das promessas. Promessas que serão feitas a todo tempo, a todo lugar, para tudo quanto é jeito. E depois da promessa feita, o que é que a pessoa espera? Que a promessa se realize, que a promessa se cumpra. Acontece que aqueles que farão dentro em breve as promessas serão homens e mulheres fracos e limitados, nem sempre fiéis à sua palavra, que um dia pode dizer uma coisa e no outro dia diz outra coisa completamente diferente. Esta é a realidade humana, esta é a realidade de muitos daqueles que confiam, que esperam nas promessas dos homens e das mulheres, depois se decepcionam, depois se entristecem, porque veem que aquela palavra não foi cumprida, porque muitas vezes, depois daquele candidato, candidata eleita, a pessoa vai lá cumprir aquilo que foi prometido. Ei, está lembrado daquilo que prometeu, daquilo que disse, daquele emprego. Acontece que ele não prometeu somente para você, ele saiu prometendo para tudo quanto era gente da rua. Onde é que ele vai conseguir tanto emprego? Onde é que vai conseguir tanto daquilo que ele prometeu? Prometeu porque queria ganhar o voto. Se ganhou o voto, agora vai dar uma desculpa qualquer para que aquela pessoa esqueça aquela promessa. Mas não vai esquecer, porque ela acreditou naquela promessa, porque ela ficou esperando a realização da promessa. Meus irmãos e minhas irmãs, com Deus ninguém se decepciona. Ninguém que confia, ninguém que acredita se decepciona com Deus, porque Ele não mente, Ele não ilude, Ele não engana. Ele é fiel à palavra dEle, fiel às promessas dEle. Se Ele disse, Ele haverá de realizar. Não do modo em que nós esperamos, mas do modo dEle. Como diz São Pedro aqui, Deus cumpriu desse modo, o modo que Ele escolheu, não o modo que os homens queriam, não o modo que os homens esperavam. Deus cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas. Irmãos e irmãs, hoje, segundo domingo do mês, é o dia da devolução do dízimo.
A devolução do dízimo que deve ser feita acreditando nas promessas de Deus, esperando nas promessas de Deus, confiando nas promessas de Deus. E para isso a gente precisa saber quais são as promessas de Deus para aqueles que devolvem o seu dízimo, quais são as promessas de Deus para aqueles que obedecem a sua palavra, palavra que diz: trazei o dízimo diante do meu altar, colocai o dízimo diante do altar do Senhor. O Senhor não permitirá faltar o necessário na vida de nenhum daqueles que obedecem a sua palavra, que devolvem o dízimo com generosidade, que devolvem o dízimo com gratidão. Devolva o dízimo com gratidão, devolva o dízimo com fé, devolva o dízimo com confiança, e o Senhor não permitirá que falte o necessário na sua casa, que falte o necessário na sua família, que falte o necessário no seu dia a dia. Agora é preciso acreditar, é preciso esperar, é preciso confiar, agir com fé, agir com confiança, agir com generosidade. Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel à sua promessa. Faça a experiência, devolva o dízimo com generosidade e não com mesquinhez, porque Deus não usa de mesquinharia para conosco. Como nos diz o apóstolo: quem semeia na mesquinhez, colherá com mesquinhez. Quem semeia na generosidade, colherá também na generosidade. A gente vai colher aquilo que a gente plantar. Quem plantou 1 metro apenas de milho e de feijão, vai colher aquilo que plantou, apenas 1 metro de feijão e de milho plantado. Quem colheu, quem semeou, quem plantou 10, 20 metros de milho e de feijão, colherá 10, 20 metros de feijão, de arroz ou de milho, como é aqui a plantação na nossa realidade. Quem colhe com generosidade, quem planta com generosidade, colherá com generosidade. Agora, o que não pode é a gente querer com Deus plantar com mesquinhez e que Ele seja generoso com a gente. Deus é generoso quando nós somos generosos. Deus é fiel mesmo apesar de nossas infidelidades. Ele sabe cumprir com a sua palavra, Ele sabe cumprir com a sua promessa. Deus cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas. Façamos a experiência, devolvamos o dízimo com generosidade, devolvamos o dízimo com alegria, e você verá acontecer a multiplicação. O milagre se realizará diante de seus olhos. Aquilo que você imaginava ou pensava ser impossível, Deus tornará possível, pois, como disse o anjo a Maria, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Que nós acreditemos no impossível que Deus é capaz de realizar. Para isso, confiemos, acreditemos e esperemos em suas promessas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então, irmãos e irmãs, nesta palavra de São Pedro, que mostra a fidelidade de Deus à sua palavra. Deus cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas.